Fala galera, eu me chamo Michael, sou professor de Biologia e eu tenho o prazer de anunciar um novo projeto que tem o objetivo de postar aulas de Biologia para você que é vestibulando ou para você que é simplesmente curioso dessa ciência maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre o novo coronavírus, esse sujeito que tem mudado completamente a história da humanidade, a maneira como nós nos relacionamos, que tem mudado também as nossas rotinas, mas eu te pergunto, o que você conhece sobre a biologia do novo coronavírus? Depois da vinheta, vem comigo! Para começo de conversa, algumas considerações iniciais. Primeiro, é importante saber de que tudo aquilo que sabemos acerca do novo coronavírus é novidade. As pesquisas estão aumentando e cada vez mais nós o conhecemos. Tanto é que temos a importante notícia de que as vacinas surgiram, estão sendo aplicadas e esperamos ter muito sucesso e atravessar esse período difícil. Outra coisa é saber as características universais de todo e qualquer vírus. Quais são elas? Primeiro, é importante saber que os vírus são acelulares, eles não possuem células, por isso, eles não possuem metabolismo próprio. Ou seja, um vírus tem que estar parasitando uma célula. É por isso que a gente diz de que eles são parasitas obrigatórios, tomando uma vida emprestada, tomando uma maquinaria de uma célula de um outro ser vivo, para que só assim ele possa estar efetivamente vivo. Então vamos entrar em detalhes sobre o novo coronavírus. Primeiro, o nome dele, SARS-CoV-2. O que significa isso? CoV vem de Covid, vem da família desse vírus. SARS significa Síndrome Aguda Respiratória Severa, ou também chamada de grave. E o 2 é porque esse é o segundo coronavírus que nos atinge nos últimos anos. Eu não sei se você sabe, mas no ano de 2003 tivemos uma epidemia que ficou concentrada na China de um outro coronavírus, mas que não tem as proporções mundiais que essa possui. Depois você vai entender o porquê disso. Mas, lidando aqui com a estrutura do vírus, é preciso saber algumas partes. Primeiro, que esse vírus ele é envelopado. Nós temos vírus que não são envelopados e temos vírus que são envelopados. E ele tem estrutura lipoproteica, assim como as nossas membranas plasmáticas, com fosfolipídios e proteínas associadas, proteínas estruturais, mas em detalhes eu quero falar sobre essa proteína aqui. É a proteína Spike, ou também chamada de proteína S. É ela que dá esse aspecto de coroa quando você visualiza esse vírus da parte de cima. E ela é muito importante, fundamental para que a gente possa entender a infecção do novo coronavírus, que vamos falar daqui a pouquinho. Depois nós temos o capsídeo proteico e o material genético, que no caso do coronavírus, ele é de RNA de fita positiva. Lembrando que nós temos material genético nos vírus, podendo ser DNA, RNA, e quando ele é de RNA, nós temos três possibilidades. Ele pode ser um retrovírus, que é aquele da AIDS, e eu não vou entrar em detalhes sobre ele nesse momento, depois a gente fala mais sobre isso. E ele pode ser RNA fita positiva ou fita negativa. Qual é a grande diferença? É como se a fita negativa ela não estivesse pronta, ela tivesse que passar para a fita positiva para que só assim pudesse atuar efetivamente. Mas no caso do novo coronavírus, essa fita de RNA ela já está pronta, o que aumenta a velocidade de atuação, o que vai gerar a possibilidade de ser muito mais rápida na infecção. Ela já tem a possibilidade de ser lida com material genético mensageiro capaz de ser traduzido em uma proteína. Então, por isso que esse vírus tem uma atuação muito mais rápida. Uma outra coisa fundamental para saber é a origem do novo coronavírus. Veja, você precisa saber de que todo vírus possui um reservatório original, um banco original. Muito provavelmente, segundo os estudos, os coronavírus são originais dos morcegos. É a origem da família Coronaviridae. Esses vírus eles podem passar por mutações, afinal de contas, os vírus são altamente mutagênicos.
E, através dessas mutações que vão acontecendo ao acaso, eles assumem e infectam outros hospedeiros, como é o caso do pangolim. É preciso você entender de que nós não temos apenas esse coronavírus que agora estamos tendo que enfrentar. Na verdade, nós temos mais de 40 coronavírus. Temos coronavírus que infecta camelos, temos coronavírus que infectam ratos, dromedários, nós temos até coronavírus que infecta baleias. Mas esse coronavírus que nos atingiu nessa pandemia, muito provavelmente ele venha do pangolim, que é um tipo de tatu. O hospedeiro típico é o pangolim. Esse vírus passou por diversas mutações até ser capaz de infectar as células humanas. Então, os humanos são os hospedeiros acidentais. É um hospedeiro acidental. Agora a gente vai falar acerca da contaminação, que de maneira geral ocorre através das mucosas, seja pela mucosa dos olhos, do nariz ou da boca. E a transmissão ocorre basicamente de duas maneiras, direta ou indireta. Quando é a maneira direta? É simplesmente quando duas pessoas estão conversando, sendo que uma delas está infectada. Nessa conversa, gotículas da pessoa infectada acabam atingindo a pessoa saudável e, consequentemente, pegou o vírus. Agora, indiretamente também é possível acontecer. Quando você pega em objetos como uma maçaneta, como um mouse, como um celular de alguém que pegou anteriormente e estava infectado. Quando você leva as suas mãos aos olhos, boca, nariz, você infelizmente está correndo sério risco de também pegar o vírus. Sobre a infecção, é preciso saber de que o vírus afeta principalmente o trato respiratório superior e inferior. Ou seja, o vírus ele infecta toda essa região aqui do teto nasal, assim como o fundo, descendo aqui para a garganta, até chegar no trato respiratório inferior, toda a árvore respiratória, até chegar no alvéolo pulmonar. É bom que você lembre que nos alvéolos pulmonares ocorre a hematose, que nada mais é do que a troca dos gases respiratórios, ou seja, gás oxigênio entrando e gás carbônico, dióxido de carbono, saindo através de difusão simples por meio do alvéolo pulmonar. Você deve se lembrar que no início desse vídeo eu falava sobre uma epidemia que esteve concentrada na China e não tem as proporções dessa que estamos vivendo, proporções mundiais. Isso acontecia porque aquele coronavírus ele afetava principalmente o trato respiratório inferior. Não era como essa que estamos vivendo, que ela afeta principalmente o trato respiratório superior, o que facilita significativamente a transmissão. O vírus já está acometido nessa região aqui, que fica mais simples de transmitir. A gente vai falar agora sobre o ciclo viral, o início do ciclo viral. Eu coloquei um detalhe aqui, um pulmão, e mais especificamente um alvéolo pulmonar. Tá? Esse alvéolo ele é formado basicamente por duas células, o pneumócito do tipo 1 e o pneumócito do tipo 2. O pneumócito do tipo 1 ele tem por função formar a estrutura do alvéolo, ele dá o revestimento do alvéolo. Já o pneumócito do tipo 2 ele produz um composto extremamente importante para nós, que é o líquido surfactante. Mas antes de falar sobre a função desse líquido surfactante, eu quero que você perceba que aqui eu coloquei um revestimento de água. E isso aqui é fundamental para que ocorra a respiração. Eu quero dizer com isso que todo o processo de respiração ele depende de um ambiente aquoso. Se a gente for dar outros exemplos, o sapo, por exemplo, ele respira pela pele. Você já deve ter escutado que o sapo tem respiração cutânea. E é por isso que o sapo tem a pele úmida, ou seja, um ambiente úmido, um ambiente aquoso facilita a respiração. Aqui nos nossos alvéolos é a mesma coisa. Porém, um problema acontece devido a isso. As moléculas de água, elas são polares e tem uma tendência natural dessas moléculas ficarem juntas, ou seja, o polo positivo ligar com o polo negativo. Moléculas de água que estiverem desse lado tendem a se encontrar com moléculas desse lado, elas tendem a se ligar via polaridade. A gente chama isso de coesão.
Isso vai gerar uma tensão superficial da água. Essa tensão ela é tão forte que a tendência é de que os lados desse alvéolo eles se colem, gerando o que a gente pode chamar de colabação alveolar. E quando você tem essa colabação, você dificulta a respiração. É por isso, portanto, de que pessoas que estão acometidas com o Covid-19, elas têm dificuldade de respirar. E é aqui que entra a função do líquido surfactante. Esse líquido, ele quebra essa tensão, ele quebra a polaridade. A gente diz que a molécula de água, através de toda essa extensão aqui, ela tem uma tensão superficial da água. E esse líquido surfactante quebra essa tensão, possibilitando que o alvéolo ele não se feche, ele não colabe e ele possa permitir livremente a respiração. Eu acabei de falar sobre o pneumócito do tipo 2, o líquido surfactante, qual é a relação que eles têm e qual é a função deles no nosso organismo, mas você pode me perguntar, por que ele está falando isso? Qual é a relação que tem com a Covid-19, com o novo coronavírus? Olha, o coronavírus, ele atinge especificamente essa célula do nosso corpo. Então, o pneumócito do tipo 2 é a célula que é afetada, que é atingida, que é infectada por esse vírus. Ou seja, a partir do momento que esse vírus ele infecta essa célula, ela passa a não mais produzir líquido surfactante, o que vai gerar a colabação do nosso alvéolo, porque sem líquido vai haver colabação. Havendo a colabação, esse indivíduo vai ter dificuldade de respirar. Agora você entende o porquê que certas pessoas acometidas de maneira mais grave precisam de respiradores artificiais, porque sem líquido surfactante o alvéolo está colabado e aí ela não consegue respirar de maneira adequada. Vamos finalizar a aula falando sobre o ciclo viral. Eu coloquei aqui um passo a passo para que a gente possa ir acompanhando. Primeiro de tudo, o vírus se conecta ao receptor. Qual é o receptor? Veja, aqui eu tenho um pneumócito do tipo 2. O receptor específico que ele possui é o ECA2, que significa enzima conversora de angiotensina 2, que tem por função controlar a pressão arterial, seja para vasoconstrição ou para vasodilatação, mas eu quero que você entenda de que ela não tem nada a ver com o coronavírus. Só que, evolutivamente, foi justamente esse receptor que se combina com a proteína S. Lembra que no começo da aula eu falei sobre a proteína S, a proteína spike, e que ela era fundamental para a infecção? Pronto, justamente essa proteína é quem se liga com esse receptor, gerando compatibilidade e permitindo que o vírus adentre na célula. Após o reconhecimento, o vírus entra. Assim que ele entra, ele vai sofrer um desmanche, ele vai ser desmontado, possibilitando a liberação do seu material genético. E lembra que esse material genético é um RNA de fita positiva, ou seja, ele já serve como RNA mensageiro pronto para ser lido e pronto para ser traduzido. Ele pode ser traduzido tanto aqui nessa região por ribossomos livres ou pelos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas que vão sendo formadas, elas vão servir para a construção dos novos vírus. Lembrando também que os ribossomos livres vão sintetizar enzimas capazes de gerar mais RNAs que vão servir também para os próximos vírus. Então, a partir do momento que eu tenho proteínas prontas, junto com outros materiais genéticos prontos, eu passo isso para o complexo de Golgi e ele se encarrega de construir, de empacotar os novos vírus que funcionam como vesículas de exportação. Essas vesículas, esses novos vírus, eles vão ser exportados e esses novos vírus eles podem infectar tanto essa célula novamente quanto novas células, novos pneumócitos, por exemplo, e causando um estrago enorme. Bem, então é assim que acontece o ciclo.
Para finalizar, eu queria me sensibilizar com todas as famílias que perderam pessoas que foram vitimadas com essa doença tão terrível. Estamos passando por um período muito complicado. A minha intenção aqui é somente fazer você conhecer um pouco mais sobre a biologia desse vírus. Mas todos nós queremos que ele vá para muito longe e que esse período ele termine de uma vez por todas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Então curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau!